Olá, tudo bem? Mais um episódio do podcast do Texto Brasileiro. Meu nome, como você já sabe, José Vitor Hack. Eu falo diretamente de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estão comigo os meus companheiros de toda semana, Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem, Fábio Marquezine? Como que estão as coisas aí em São Paulo? Tudo tranquilo, tirando o caos, mas tudo indo. Como eu sempre te digo, mais um dia, mais uma semana aqui é puramente lucro. Isso, exatamente. Vamos tocando o barco. Reinaldo Maximiano, tudo bem contigo? Quais as novidades? Se eu tô bem, eu sou bom, menino. Tô bem demais. Como não é tô que é bem, a não. Eu tô frase? bom. As pessoas precisam levar em consideração o quê? Eu sou babado. Isso, muito Eu bem. sou babado. Estamos aqui, né, velho? Aguardando aquilo que a Rita Lee cantou várias vezes, né? Dias melhores virão. Não, virão. Cada vez mais perto, né? Se Deus quiser, e Ele quer. Reinaldo, hoje a gente está trazendo um convidado bem especial para bater um papo com os nossos ouvintes, né? Especialíssimo. Eu vou contar uma coisa, assim, quando eu estava escrevendo a tese, né? Trabalhei com o livro dele. É mesmo? Estava ali do lado. Como é o nome do livro dele? O livro dele é sobre telenovelas. Ah, que assuntinho gostoso, hein? Posso falar quem é o nosso... Por favor. Nosso amigo? Nosso amigo é o Fábio Costa. Fábio Costa. Um abraço, Fábio Costa. Você está trabalhando, Fábio? Opa, um abraço, amigos. Grato pelo convite uma vez mais, José Vitor, Fábio, meu xará, Reinaldo. Muito obrigado por essa deferência aí na sua tese. Esteve lá o livro. Eu estou trabalhando. Hoje estou aqui, como todo dia, né? Ainda mais com esse negócio de pandemia, não tem muito fim de semana, feriado e tal. E estamos aqui firmes e fortes no Observatório da TV, aí para oferecer a todos vocês, nossos leitores, graças a Deus, muitos, o melhor trabalho possível em torno desse assunto. Então, se você que é ouvinte aqui do podcast também confere o trabalho do Observatório da TV, tá aí, ó. O pessoal trabalha em pleno domingo, o programa vai ao ar na segunda, mas a gente grava domingo à tarde. Tá aí, o Fábio trabalhando em pleno domingo para levar informação para vocês. Fábio, me conta um pouco. Zé Vitor, Oi, pode falar. Só para não deixar correr, né, e passar sem o título do livro, né? Novela, Uma Obra Aberta e Seus Problemas. Aí, o título. Justo, justamente. Editora Diostri. Justo é justiça. Eu só queria fazer um breve comentário sobre como surgiu o nome desse livro, né? Por favor. Porque eu não sabia como, aquela coisa, né? Você escreve o texto e não sabe bem como vai intitular e tal, e eu pensei, bom, esse é um livro que fala sobre o quê? Sobre novela. A novela é uma obra aberta. Trata dos problemas da novela. A novela tem X problemas e não Y problemas por ser uma obra aberta. Então, acho que o melhor título para ele é um título que vá direto ao ponto. Novela, a obra aberta e seus problemas. E aí, hoje em dia, o pessoal tira sarro, brincando assim, não, Fábio, você vê, esse problema aí que a novela está tendo, vai ter que... É a obra aberta e seus problemas, né, Fábio? Tipo, as glórias, os prazeres, você literalmente cagou para isso. Você focou nos problemas. Exatamente, os problemas. Tá certo. Ô, Fábio, fala um pouco para nós sobre o teu trabalho no observatório, como que está sendo, se você tem novos projetos, como que está o Fábio Costa no meio dessa pandemia louca aí? Não, eu já colaborava com o Observatório da TV desde o comecinho de 2018, final de janeiro, né? E no final, contexto sobre assuntos pontuais de hoje em dia, às vezes críticas ou alguma coisa assim, e também, principalmente, com um fundo de pesquisa histórica, né? Datas e relembrar figuras, programas e tal. E aí, no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia estourar, eu fui convidado pelo diretor, pelo CEO, pelo o homem do site, né? Que é o nosso Neuber Fischer, né? Fui convidado por ele Big para... Boss. The Big Boss, exatamente, no site.
fui convidado por ele para assumir o cargo de editor-chefe, chefe de redação e tudo. E desde então, apesar dos problemas que a própria pandemia, né, que impactou geral, né, não precisa nem se aprofundar muito nisso, todos nós tivemos problemas em nível pessoal e profissional por conta da pandemia e enfrentamos muitos desafios para como manter a audiência do site, que já era interessante, Aham. sem ter o que falar de coisas inéditas, né, durante muitos meses. E graças a Deus, né, para quem acredita, né, graças a Deus tivemos uma manutenção do êxito do site, até um crescimento, né? Recentemente compartilhamos algumas postagens nesse sentido. E fora o trabalho no site, que realmente é de uma grande monitoria do que vai ser publicado, com que viés, vamos cobrir isso, aquilo, então não pode deixar assuntos A e B de lado e tudo. Eu estou pensando, já que falamos no livro, né? Estou pensando para um futuro próximo em lançar uma edição atualizada, ampliada desse meu livro, né? Porque Eu já posso dar são uma 5 sugestão? anos. Claro, claro, como não? Poderia ser seus grandes problemas, ao invés de problemas. Ou então, E eles são. novela e problemas ainda maiores. Ô, louco! Novela, os grandes problemas continuam, né? Continua, exatamente. Não, e esse Você já período está que a gente está pensando vivendo... no que você pode atualizar, acrescentar? Já está nesse processo ou ainda está embrionário? Tá um pouco embrionário ainda, porque eu estou começando a pensar em que pontos levantar, no sentido de que o livro foi lançado em 2016 e eu, para poder ter um material que eu considerasse ok, fechado até aqui, ele só vai até 2015, né? Então eu preciso primeiro ver, vou ler o livro de novo, né? Sei lá quantas vezes já li esse livro, desde quando era Word. Vou ler o livro de novo, vou registrar pontos em que eu possa, quem sabe, me aprofundar mais, né? Destrinchar mais. Vou ver eventuais erros que tenham acontecido de data ou um texto que ficou truncado. Eu sei que tem uns pequenos pontos nesse sentido. E, feito isso, eu vou, então, partir do período não coberto pela primeira edição, né? Uhum. Aí nós vamos falar, claro, desse momento da Covid-19, as mudanças no trabalho dos autores, motivadas por isso, e os autores do que estava no ar ainda, né? Que tiver o Emanuel Jacobina mesmo, que jogou um mês fora da novela, né? Para acabar em uma semana, aquela coisa Aquilo toda. foi muito chato, né? Foi triste, né? Porque caminhava muito bem o Toda Forma de Amar, né? E, enfim, né? Foi por um motivo de força muito maior, mas de qualquer maneira a gente lamenta. É assim como esses outros todos, né? A Manuela Dias, o Alessandro e a Teresa, que sabe Deus quando é que vai estrear a novela deles também, coitados, Pois é. né? O Márcio, o Mauro Wilson, na primeira novela dele logo já me dá esse azar, né? Então é um problema. A Mas segunda fase de Poliana. a segunda fase da Poliana, a Topíssima 2, né, que diz a Record que ainda vai sair, né? Então a Cristiane pode até escrever, mas e aí? A gente não sabe em que condições gravar e tudo mais, né? É puxado. E nisso o livro vai rever realmente a primeira edição, né? E tentar ampliar, tentar oferecer um material ainda mais abrangente, se o primeiro já o é, para quem tem interesse por esse assunto. Maravilha, maravilha. Fábio Marquezine, o seu xará e seu compatriota, eu nem vou dizer conterrâneo, porque já que São Paulo é um país, ele é seu compatriota. Ô, louco, exatamente. Está à sua disposição para você fazer alguma pergunta ou bater algum papo relativo à teledramaturgia. Por favor. Não, é tão difícil achar outro Fábio hoje em dia, né, Fábio? A gente fica vendo tão pouco Fábio aí principalmente no mundo, né, televisivo para escrever, né? É tão pouco. Eu acho que o único Fábio que fala sobre TV é você, Fábio Costa. E eu também, né? Então somos só nós dois. Eu tento ver, mas não acho, né? Temos nós dois aí, né? Tem um xará nosso também no Observatório comigo, que ele já esteve no site há um tempo atrás, saiu e voltou, que é o Fábio Augusto, né? Tem ele. Mas, Opa, de qualquer maneira,
Mas, de qualquer maneira, os Fábios, em geral, são difíceis, né? As pessoas sempre perguntam de onde as mães tiram esses nomes nossos, né? Pois Porque é. a nossa geração não tem muito Fábio. Apesar do Fábio Júnior, o encantamento das mães por ele não reverteu em Fábios como filhos, né? Então, Pois é, Os eu até Fábios perguntei para são minha. pais do Zenzo hoje em dia, né? os Fábios são pais do Zenzo, para compensar, né? Não tem muito Fábio, então vamos marcar essa outra geração para os filhos tudo. Não, Ah, eu até perguntei para minha mãe se foi por causa do Fábio Júnior, mas ela falou que não. Ela viu numa revista, gostou. Ainda bem que não foi introdução, alguma coisa assim, meu nome, né? Tipo, data, né? Ainda bem que foi Fábio, né? Viu na revista lá. Ô, Mário, Fábio, né? é isso. Eu queria te Falou. fazer uma pergunta, talvez até pedir desculpa para o Hack, mas eu acho que é muito interessante falar sobre isso. Você que escreve sobre novela e televisão também, não só apenas sobre novela, porque aqui entre nós, vamos dizer, na nossa bolha, né? Muita gente gosta de televisão, a gente convive com pessoas que gostam de televisão, seja uma pessoa falando mais de novela, outra mais de entretenimento, outra de jornalismo, enfim. A gente vive com pessoas que gostam de televisão. Mas eu já senti de outros colegas que também são jornalistas, que escrevem sobre outros assuntos, mesmo voltado à área cultural, que há um preconceito contra quem escreve sobre televisão. Eu já senti, não explícito, mas já senti de alguém que escrevia sobre cinema, enfim. E eu queria saber de você, se você já sentiu isso, se isso já chegou até você, ou não, ou de fato é uma coisa rara. Eu queria que você falasse um pouco disso, mas também não só apenas de televisão, principalmente também de dramaturgia, para quem escreve sobre novela, faz textos críticos, enfim. Você sente que há um preconceito de outras pessoas da área de cultura sobre quem escreve e fala sobre TV? Olha, essa é uma pergunta interessante porque, lamentavelmente, né, nós temos aí 70 anos de TV, né, vamos para 71. Nós temos uma imprensa que sobrevive da TV, né? Ainda é bastante forte isso, apesar dos problemas que eles têm de nível editorial, né? De poder manter as revistas circulando em papel, essa coisa toda. E mesmo assim, ainda existe. Não só, eu estenderia essa sua questão não só para os próprios colegas de imprensa de outros gêneros contra quem escreve sobre televisão e dramaturgia, mas também contra a inteligência e o meio acadêmico, enfim, porque a televisão ela é mal vista por muita gente que vive dela, inclusive, né, em termos de ser o seu tema de estudo, enfim. E eu, pessoalmente, assim, nunca tive, que eu me recorde, assim, uma coisa muito marcante, de um profissional de imprensa que não escreve de televisão me botar para baixo, me ver de cima, por conta daquilo que eu escrevo. Mas a gente sabe de casos, né? Infelizmente, a gente sabe de casos. E isso vem de uma, na minha opinião, né? Eu acho que isso vem de uma cultura geral, já de muito tempo, de que a televisão, e a telenovela mais ainda, é uma coisa menor, né? É um ranço da produção do tempo da ditadura, né? Como havia aquele problema, e que tem o seu fundamento, claro, mas como havia aquele problema da Globo, parceira do regime, aquela coisa toda, então existe toda uma geração, e que depois esses profissionais se cristalizaram também como professores da gente nas faculdades, né? Então, vai criando um conceito de que a televisão é uma coisa que deve ser olhada de viés porque ela é fruto de uma situação nefasta, né? E isso também influencia o olhar muito mais mercadológico e político das análises de televisão e que é esperado da gente que escreve sobre televisão, né? Você não pode escrever sobre a menina que vai fazer a Poliana, você tem que escrever sobre a Poliana ser uma coisa que, entendeu? Você tem que levar sempre para um viés que prove o valor da telenovela e da televisão sempre, né? Então, eu acho que as pessoas que têm essa visão torta de quem escreve sobre televisão são influenciadas até certo ponto pela forma como a televisão é vista por quem quem forma a opinião, né? Eu vejo isso.
muito, assim, como você falou de outras áreas, mas é uma coisa muito interessante no ponto da cobertura cultural, né? Porque nisso você coloca música, artes, cinema, enfim, né? Literatura. E a televisão, ela caminha em todos esses pontos, né? Ela está nesses pontos, ela tem influência também nesses pontos. E não dá para entender, principalmente agora. Eu sempre falo aqui abertamente que dramaturgia nunca foi muito o meu forte para falar sobre televisão. Mas, assim, a qualidade que a televisão aberta, principalmente que colocamos a Globo, né, tem entregado na dramaturgia, seja numa novela, numa série, tá muito grande. E mesmo assim há um preconceito contra isso, né? Amor de Mãe, eu vi muita gente elogiando, mas sempre eu vejo algumas críticas, alguns pontos de pessoas que escrevem com certo desdém, sabe? Do tipo, vou ter que escrever porque eu sou obrigado, E entendeu? aí, Fábio, tem uma coisa que é assim: o mesmo defeito que a pessoa enxergou em Amor de Mãe está presente, sei lá, em Dark ou em, sei lá, Downton Abbey, mas a Sim, pessoa fala mal da novela porque é a novela. sem Ela Pois dúvida. não é. pega o defeito em si, ela pega Não, o gênero e é o gênero que... absolutamente transforma aquilo num pastiche, né? Exatamente. Sim. Esses dias mesmo eu estava conversando, estava assistindo. Eu assisto assim, tô ali junto, né? A Jéssica está assistindo, né? A Jéssica é minha esposa, né? Vocês sabem, enfim. Ela estava assistindo aquela série no Amazon Prime, aquele This Is Us, né? E eu tô ali sentado com ela e tal, não sei o quê, aí eu sempre me perco. Eu falo, esse é aquele menino que foi criado por eles quando era criança. Ela fala, isso, tal, não sei o quê. Aí eu falei para ela, você sabe que em 76 o Lauro já fez uma novela que era assim, misturando as épocas e mostrando os impactos de amanhã, explicando antes e tudo mais, misturando os tempos, no Casarão, né? Isso é uma coisa que não é absolutamente nenhuma novidade. Guardadas as devidas mudanças aí de enredo e tal, não sei o quê, eles não moram em fazenda e tudo mais, mas tirando isso, também é a mesmíssima coisa. E isso é uma coisa muito interessante de ser sempre abordada, porque as virtudes, as inovações e os defeitos e problemas e clichês e não sei o quê, é exatamente isso que o José Vitor falou. As séries estão louvadas por tanta gente aí e tal, que série é melhor que novela, a novela tem que ter um ritmo de série. Eu sou totalmente contra isso, acho que novela é novela e ela não pode ter vergonha de ser novela. Ela pode incorporar coisas, evoluir a narrativa, as temáticas e tal, como fizeram agora com o Amor de Mãe, né, que tinha na sua equipe, inclusive o Walter Carvalho, fez toda a diferença, né, ali também junto e tal. Mas Profissional maravilhoso, tanto sim, na televisão como no cinema. Incrível. sim, demais. Não, ali essa novela com todos os diretores que teve e sem o Walter Carvalho seria ruim? Não, mas seria outra, né? Isso a gente tem quem acompanha assim, talvez a diferença que ele faz nas coisas que ele tem aparecido na televisão, né? O Rebu e tudo mais, a gente vê. Agora, o grande público, talvez não, né? Como disse o Fábio, na nossa bolha, sim, a gente entende. E aí vai de uma boa ou de uma má vontade com aquilo, e com o gênero novela, né? Mas as mesmas coisas apontadas em novela como boas, como ruins, em série realmente é isso. As pessoas fecham os olhos porque gostam de série, porque série é mais legal de dizer que assiste. Ai, novela tá fora de moda, novela não sei o quê. Novela tá tão fora de moda que essas reprises dão 30 pontos sábado, quando ninguém vê, né? Então, é um pouco complicado. É claro que a gente não mede qualidade por Ibope, mas penetração, sim, né? Então, Ô, Fábio, sim. desculpa te interromper, mas uma Não, coisa que imagina. você falou dessa questão de que novela tem que ser novela, série, né? Enfim, e isso eu concordo com você. E uma coisa interessante, no Globoplay, no Viva, né, tá tendo essas reprises dessas novelas, e Tieta, que é um novelão, né, uma novela clássica, né, popular mesmo, acho que foi uma das mais vistas, né, dessas novelas que o Globoplay tem lançado, e o Salvador da Pátria está fazendo muito sucesso com o pessoal. Então, assim, é uma fórmula que não vai se desgastar, né?
E eu concordo, isso eu penso muito, mesmo não sendo muito focado nesse ponto, mas eu às vezes vejo que a novela, acho que o povão não se enxerga na novela, e com essa personagem da Dona Lourdes, né, em Amor de Mãe, Regina Casé, enfim, eu acho que aí as pessoas começaram a se ver na televisão, né? Eu acho que isso é a novela, é você se ver na TV, né? Esse ponto que você levantou das novelas clássicas, que ela tem chamado uma atenção, inclusive de uma geração que não as pôde ver, né? Ouve falar muito dessas novelas e não tem uma reprise decente, né? Malemar tiveram aí uma novela da semana no video show e tal, que era uma iniciativa bacana também, não desmereço, né? De qualquer maneira, é uma forma de você ter contato com aquilo. E elas agora têm realmente um interesse aceso e quem já viu tem a oportunidade de ver de novo, né? Tieta realmente hoje deve ser a segunda, terceira com mais horas de consumo lá no Globoplay. Ela foi ultrapassada pelo Chocolate com Pimenta, segundo consta, né? Os meninos estão aí maratonando o Chocolate com Pimenta de novo, enfim. E Salvador da Pátria realmente, pelo que a gente nota, não só temos informações concretas, né, de que a audiência se elevou no horário em relação ao Sassaricando, mas a gente nota, se a rede social é um termômetro, nós temos visto a novela aí chegando aos famosos trending topics e tudo mais, né? Postagens sobre ela fazendo sucesso nas redes sociais de um modo geral. Então, acho que isso mostra que a gente tem um público que talvez nunca tenha visto a novela, o que eu acho muito bom, né? E que pode eventualmente se frustrar, não gostar depois e tal, claro. Mas isso a gente também vendo coisas que não podemos ver antes, né? Agora, a novela representar o povo, né? Traduzir o povo que a assiste ali com personagens muito fortes, como foi a Dona Lourdes. Dona Lourdes é uma grande personagem, grande personagem. Quem me acompanha nas redes sociais, as coisas que eu escrevo e tal, é o caso de vocês aqui, né? Às vezes calha de ver alguma coisa ali, a gente se segue e tudo, e também, enfim, quem nos ouve aqui, os nossos parceiros de podcast, deve ter visto já eu escrever coisas assim como: eu não sou tão fã assim de Amor de Mãe, não morro de amores pelo Amor de Mãe, mas é claro que tem as suas qualidades, né? Eu não vou dizer para vocês, eu sou apaixonado pelo Amor de Mãe, melhor novela da década e tal. Não chego a esse ponto. Gostei, achei que infelizmente esse final atropelado foi triste para o projeto, mas de qualquer maneira procurou se manter a qualidade possível, dramaturgicamente, né? A Manuela, coitada, vai pagar daqui a 20 anos ainda respondendo sobre essa novela, porque nós nunca vamos saber como é que ela poderia ter sido, né? E eu acho que a novela realmente precisa de histórias, de personagens e tudo, que não só não tenham vergonha da coisa que faz a novela ser novela, que é calar fundo nas nossas emoções, né? Sejam elas para rir ou para chorar, enfim, para se revoltar, se indignar, mas realmente procurar estar mais presente dentro de uma realidade do povo, no sentido de que ele não se projete, porque geralmente as pessoas se projetam em personagens que têm uma vida meio Leblon, né? Mas que a pessoa se projete na personagem da novela como uma coisa que ela se vê representada realmente, um problema que ela tem, é uma família, um núcleo familiar com filhos que têm as dificuldades, as questões da juventude de hoje, sabe? Quando se discutia sobre divórcio, as novelas começaram a tratar de divórcio, e os casais pensando se não era o caso de rever a intenção de se divorciar, ou não, de partir para o divórcio mesmo, e mostrando como esses filhos lidam com aquilo. Você dar, através da novela, não um exemplo, porque você copia também se quiser, né? Qualquer exemplo na vida. Mas você realmente estar mais conectado com o Brasil de hoje, de uma forma geral, a política, as questões sociais e tal, né? Sem ser um jornalismo, porque as pessoas começam a enjeitar quando depois do jornal a novela também, vamos dizer assim, é pesada, né? Como chamam. Mas eu acho que essas novelas que você citou, Tieta, Salvador da Pátria, né? Nós temos muitos exemplos, Vale Tudo, Rock Santeiro e Roda de Fogo. Esses anos 80 produziram novelas escritas por quem escreveu também, né? A gente tem que lembrar isso, que esses problemas dos anos 80 estavam ali nas novelas, né? Nós hoje, lembrando deles ou conhecendo-os por termos estudado,
enxergamos esses problemas nas novelas, sem que aquilo que nos faz ver por ser uma novela deixe de estar, né? O Roda de Fogo, você tem toda aquela problemática de ética e de podridão dos poderosos, ali com Tarcísio, com Paulo Goulart, de juiz, e o Cécio Thierry e tudo mais. E você tem, ao mesmo tempo, uma grande história de amor desse homem que vai morrer daqui a 6 meses com a juíza, que tem tudo na mão para botar ele preso e não põe. E os filhos dele querendo se encontrar no mundo também, que nunca tiveram um amor de pai, né? Fazendo um trocadilho com a novela recente, né? E uma mulher que é a perfídia em pessoa, mas ao mesmo tempo você sente que ela não só é apaixonada pelo casamento e por aquilo que ele representa, mas por aquele homem mesmo, por quem ela deu a vida, que é a Carolina, né? A Renata Sorrato. Então, e no Salvador da Pátria é a mesma coisa. É uma novela eminentemente política, crítica. Ela põe você para pensar no que vai ser do Brasil a partir do teu voto no final daquele ano, né? O Lauro fala, né, que são as preocupações dele com os rumos do Brasil que levaram a dar o nome dessa novela de O Salvador da Pátria, que era aquele que nós estávamos procurando, e até sempre procuramos, quem sabe, né? Isso. E essa novela, ao mesmo tempo, tem uma grande história de amor do Boia Fria, que vai... O Lima define muito bem isso, eu acho muito bonito, né? Do nada ao entendimento, né? E você tem a grande história de amor desse homem, o Sassá Mutema, pela professora. Você tem romances, você tem discussões de permissividades de casamentos e de namoros e tudo, sem que a política seja ultrapassada na importância, né? A novela é uma novela política. Então, é possível fazer isso. Só que o público oscila muito naquilo que ele aceita com facilidade, né? Só que a gente fica naquela coisa Tostines, porque se o público não aceita, então eu vou deixar de fazer? Não, eu preciso propor formas de tornar aceitável para esse público de hoje coisas que eu acho importantes, como dramaturgo, né? E também como emissora e tudo mais. São interesses difíceis de aliar, mas que já foram aliados com mais tranquilidade. Então, acho que impossível não é. O que está faltando, talvez, não de quem escreve, né? Os dramaturgos têm propostas, né? Claro que é uma outra geração. Mas eu acho que, se não de quem escreve, de quem escolhe, de quem dirige, põe a coisa para funcionar num projeto A e não num projeto B, simplesmente por ser, quem sabe, mais fácil de ser deglutido. Entendi. Muito boa essa tua consideração, porque bate muito com o que eu penso também. Fábio, Opa, obrigado. Fábio, deixa eu te fazer uma proposta. Nós temos pouco tempo para encerrar o primeiro bloco. Você pode responder a pergunta do Reinaldo no começo do segundo bloco? Posso, claro, posso. Então, Reinaldo, por favor, encaminhe a sua pergunta que vai ficar no ar para o Fábio Costa, por gentileza. Claro. Ô, Fábio, você estava falando exatamente desse período aí das novelas como Salvador da Pátria, essas novelas ali dos anos 80, e acho que a gente compartilha uma coisa de uma perspectiva histórica que nos propicia algum diálogo, né? Mas, especificamente essas novelas dos anos 80, eu vou colocar um marco histórico, 88. Talvez até alguns anos antes, para alguns anos depois. Por que 88? 88 é a Constituição Federal, né? 30 anos aí. É a mais longeva da República. Sim. E o fim dos instrumentos de censura, que também é uma tortura. É uma tortura para o pensamento, para a criatividade, né? Para a intelectualidade. O próprio Dias Gomes falou isso, né? Não censuraram a novela, censuraram o meu pensamento. Não deixa de ser uma tortura psicológica, né, Rei? É uma tortura psicológica, porque aí o sujeito caminha para a autocensura, né? Exato. Eu queria uma análise sua, Fábio, sobre esse momento das telenovelas ali perto da Constituinte, que é perto ali do fim dos instrumentos de tortura, porque elas me parecem mais instrumentais não, mas experimentais nas temáticas, na dramaturgia, na interpretação, na edição. Algumas novelas são bem videoclipadas, outras não, são mais lentas. Então, assim, gozamos de mais liberdades, né? A torneirinha, não vou falar a torneirinha de Asneiras da Emília, né? Mas assim, abriu a torneira para nunca mais se fechar, ou ela já se fechou
nesse recrudescimento de conservadorismo? Então, o Fábio Costa vai responder isso no próximo bloco. E se você ousar partir para outro podcast, for fazer outra coisa, desligar o seu agregador de podcasts aí, qualquer coisa que você fizer, a não ser continuar ouvindo a gente, olha, a maldição é tão grave que eu nem vou fazê-la no ar. Fica dentro do seu pensamento. A pior desgraça que você pensar é o que vai acontecer. Fique conosco, voltamos já já. Na Copa do Mundo, torça com Naranjito, Mesbla e Toshiba. Televisores de 10, 14 e 20 polegadas a cores. Tudo em 5 pagamentos sem juros ou em 24 pagamentos sem entrada. Toshiba e Mesbla emplacando com a seleção. Se for pra esquentar, que seja no sol. Se for pra enganar, que seja o estômago. Se for pra chorar, que se chore de rir. Se for pra atirar, que se atire o pau no gato. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra roubar, que se roube um beijo. Se for pra perder, que se perca o medo. Se for pra cair, que seja na gandaia. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se existe guerra, que seja da cerveja. Se existe fome, que seja de bola. Se for para realizar seus sonhos, que seja no Meridional. Tudo para ter você aqui. José Vitor Hack, me fale, tem algum novo projeto em mente? Então, eu estou pensando em fazer um podcast onde a gente discute o que acontece na televisão, no streaming, na internet, no rádio e em tudo que se refere à comunicação. Você acha que é uma boa ideia? Perfeito, Hack. Pode contar comigo que eu tô dentro. Agora eu só quero saber se o nosso amigo Reinaldo também vai participar. Reinaldo, você tá dentro? Me chama que eu vou, eu tô dentro. Então é isso, Hack. Aonde vamos escutar o podcast do Texto Brasileiro? Olha, pode ser no Facebook, na página do Texto Brasileiro. É só procurar por Texto Brasileiro, nós temos um grupo e uma página. Pode ser por lá, pode ser no seu agregador de podcasts preferido, por exemplo, o Deezer ou o Spotify, e onde mais pintar. Então é isso. Acompanhe o podcast do Texto Brasileiro. Groselha vitaminada, Milani, é uma delícia. No leite, no refresco e no lanche, pra tomar a toda hora, na sua casa, na festinha, na merenda. Tudo fica uma delícia, guarde o nome, não se engane. Groselha vitaminada, Milani, também com sabor morango e framboesa. O sucesso está de volta. Eu não vejo a hora de cortar, de ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia leite ou calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Já voltamos! Segundo bloco do podcast Texto Brasileiro. Tá aí, ó. Você continuou com a gente, não aconteceu nada. Não é melhor assim? Então, siga assim todos os nossos episódios, ouvindo do começo ao fim, principalmente quando a gente traz um convidado interessante, inteligente, que sabe do que está falando, como é o Fábio Costa. Fábio, você precisa que o Reinaldo repita a pergunta? Você se lembra bem dela? Eu me lembro bem dela, vamos à resposta. Agradeço. Eu sempre agradeço muito quando me elogio, porque eu fico meio encabulado, mas eu também agradeço porque é uma forma que quem está dizendo tem de me ver e tal. Então eu fico muito agradecido. Olha, Reinaldo, eu acho que essa fase das novelas, né? Se a gente pegar, expandindo um pouco, se a gente pegar as novelas feitas durante
a pior fase da ditadura, se é que existe uma melhor, né? Existe uma menos pior, mas do AI-5 para o fim da ditadura, que é o grosso dela, né? Se a gente pegar esse período, nós já temos esse tom de tentar fazer uma coisa interessante e que dê o recado da melhor forma possível e sem sofrer com censura, né? Aí você começa a fazer até a autocensura, que é evitar coisas e tal, né? Mas aí inventaram uma maneira de dizer o que queriam dizer sem que a censura percebesse, né? Então dá um trabalho dobrado, né? Você não se autocensura, mas você precisa encontrar uma forma de expressar o seu propósito. O Dias falava muito nisso, né? Que você tinha que tapear, e como os sensores variavam muito, você podia pegar um trecho proibido, jogar daqui 2 semanas e ele ser liberado, porque quem avaliou não foi a mesma pessoa, né? Mas focando no período que você falou, que é do final dos anos 80, ali em torno da Constituição, eu concordo que realmente as novelas elas tiveram mesmo fora da Globo, inclusive, né? O momento do Brasil Sim, ali, principalmente, né? Se reencontrando com a democracia, se reencontrando com a voz civil valendo alguma coisa, né? Aquilo fez com que o senso de até onde poderíamos ir se expandisse, né? Com a teledramaturgia também na TV Manchete, né? E até no próprio SBT, acho que isso teria acontecido se eles estivessem produzindo novela na época, né? Embora o Avancini com a Brasileiras e Brasileiros, que já é de 90, ele não tivesse boa lembrança. Né? Ele não tivesse conseguido fazer aquele projeto quase neorrealista italiano uns anos antes, né? Não teria conseguido nem no próprio SBT, nem em nenhum outro lugar. Então eu acho que realmente as novelas elas tiveram um reflexo na sua linguagem, nos temas a serem tratados, até na interpretação propriamente, motivado por esse reencontro do Brasil com a democracia, né? Agora, talvez para o grande público, né? E aí, ouvintes, por favor, eu não quero diminuir ninguém, tá? Mas é que quando eu falo grande público, não só é em termos da grande massa que assiste, compõe a audiência da TV, mas também o grande público que, por vezes, como não trabalha com isso, ou não pesquisa, não tem essa ligação que o José Vitor tem, que eu tenho, o Reinaldo, o Fábio, amigos nossos, enfim, a nossa bolha, né? Não tem a relação que nós temos com essa coisa da televisão e da novela, né? Então, às vezes, a percepção, ela existe, mas descrita em termos diferentes, ou ela não existe mesmo, porque o grande público se preocupa naquilo que ele compreende, né? Isso não é demérito nenhum, naquilo que ele compreende e naquilo que o agrada, né? E às vezes ele nem sabe explicar por que agrada, mas porque não agrada ele sempre sabe, né? Então é um senso diferente, porém não menos importante, né? Do acadêmico, do ilustrado, do repertório, enfim. E eu acho que o grande público pode falar. Não, é muito boa essa sua reflexão, porque assim a gente toma muito como referência. A gente falava no primeiro bloco, o Fábio Marquezine apresentou isso, né? Dos críticos de televisão e dos críticos de telenovela, assim, né? Que é descrever de um determinado lugar de apreciação, né, das obras, de um pretenso refinamento cultural. Isso, Então, assim, e se reconhece determinados produtos com determinado refinamento e outros não teriam esse refinamento. O próprio Bazin chegou a falar que a televisão conservaria sua resolução de imagem medíocre, né? Então, assim, mas claro, ele estava falando de um dispositivo lá nos anos 50, né? Então faltou a ele acompanhar o desenvolvimento desse meio, né? Mas nos estudos de televisão essa ideia persistiu, de que potencial estético e artístico na televisão é uma coisa que não seria possível, porque televisão é meio transmissivo, não é meio de construção de arte, né? E essa perspectiva permanece, ela não está longe, não. As universidades, alguns pesquisadores ainda insistem nesta ideia, né? É de se lamentar, né? Porque quando você faz uma pesquisa e essa pesquisa, ela em muitos casos, né, na grande maioria dos casos, ela é feita num ambiente universitário ou com o estofo, com o subsídio, com o apoio de um ambiente universitário. E essa pesquisa vai ser, muito possivelmente,
se não indicada para estudantes lerem, ela estará à mão do estudante para que ele a leia na instituição e em outras também, e as que vão ganhando a letra de forma, que a gente fala, né, que são publicadas, como uma excelente da Sabina Anzoateg sobre o Jorge Andrade, sobre o grito, né, isso chega para o público, se não um grande público, um público interessado naquilo. E esse ranço que fica da desvalorização da televisão e da teledramaturgia, como se a gente ainda estivesse escrevendo nos anos 70, é muito complicado, porque ele também atrapalha que se crie uma consciência na juventude ilustrada de que a televisão não é só uma grande bobajada feita para vender iogurteiras e tal. A televisão, ela tem um valor cultural muito grande, ainda mais num país como o Brasil. Eu bato muito nessa tecla. Um país como o Brasil, que é tomado por pobre, veja bem, né? Nós sabemos que o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de distribuição injusta das suas rendas, né? E quando esse país se transfigura num país pobre e tem uma grande potencialidade em todos os sentidos, a televisão, a gente não pode esquecer, né? A televisão, ela tem um papel de entretenimento para as pessoas, e ainda mais agora, com tudo que tem acontecido e tal, a televisão é o refúgio da pessoa não se alienar, esquecer dos problemas, porque os problemas a gente não esquece nunca, mas a possibilidade que ela tem de um entretenimento que ela vai pagar, se tanto, a conta de luz, né? Podendo pagar, tendo de onde tirar. Então, a televisão é o que é, num país como o Brasil, nas bases em que ela é aqui no Brasil, muito por conta disso, né? Se não na maior medida, em grande medida. No Brasil e na América Latina. Na América Latina de um modo geral. E aí, como as pessoas não se lembram disso quando vão analisar a televisão, fica muito complicado de você se conectar com o movimento dela de buscar uma qualidade artística e tecnológica, de tentar conversar com o público no decorrer do tempo de uma forma que ela se mantenha bem também, porque ela precisa daquilo, né? Então, esse ranço atrapalha muito. Agora, nos anos 80, o que aconteceu é o seguinte, eu falava, né, que o grande público talvez não perceba, e a gente sim, e tal, e aquilo vai se cristalizando e as pessoas vão tomando a informação para si. Eu acho que principalmente em formas mais livres, inspiradas por aquele momento, né, formas mais livres de se abordar certos assuntos, né, e mais profundamente, né, novelas como, né, eu acho que o Roque Santeiro é um grande símbolo disso, né, marca a transição, mas novelas como Roque Santeiro, como Vale Tudo, como a própria Salvador da Pátria, como Roda de Fogo, claro, Mandala, que é uma novela que também tem pontos políticos ali, tocados bastante intensamente pelo Dias e pelo Marcílio, né, talvez mais até pelo Marcílio, que foi quem conduziu Todo Dia lá, do que pelo Dias. O próprio Que Rei Sou Eu. O próprio Que Rei Sou Eu, claro. Então, essas novelas, elas são resquícios de um Brasil que passou, vamos dizer assim, a permitir aquilo. O público aceitaria, tanto em 80 quanto em 90, possivelmente. Mas você ter a garantia de que não vão encher teu saco com aquilo é que fez tudo isso surgir, né? E depois toda a televisão dos anos 90, muito permissiva, aqueles comerciais das meninas tomando banho, e que, né, não que mostravam elas peladas a todo direito, mas comerciais que mostravam você o quê? Tomando banho, porque é para isso que serve, é a ducha, é o sabonete, é não sei o quê, né? Às vezes até menos escrachados do que coisas que a gente vê hoje legitimadas por aí afora. Mas é um respiro de democracia, que sem dúvida influenciou na forma de dramaturgia, porque quem fazia tinha essa conexão que eu digo que se não falta, está deficiente, né? O Brasil de hoje absorvido, traduzido. É verdade. Você me fez lembrar de uma coisa aqui, primeiro de uma novela muito importante ali na Manchete, que foi Corpo Santo. Sim. Do Louzeiro, que parece também que ela está ali naqueles ares. Ela tinha uma coisa muito interessante, né? As tomadas de cenas de transição não era Rio de Janeiro, cartão postal que a gente vê na novela das 8, né? Era estação de metrô, ponto de ônibus, calçada suja. E uma outra coisa relativa aos nossos autores, assim, aí principalmente esse que boa parte está conhecendo agora, talvez pela reprise do Vale a Pena, do Viva, né? Do Salvador da Pátria.
que assim, a gente está lidando com autores consolidadores do gênero. Então, a gente está lidando com pessoas, né, com profissionais, que saem ali de um determinado momento do modernismo literário, de um determinado momento do teatro brasileiro, e que vai e entra na televisão forjando esse... Como é que eu vou dizer isso? Uma maneira... Se existe uma estética brasileira de se fazer telenovela, ela talvez seja antropofágica, creio, até por conta de onde saíram esses autores, né? O Dias Gomes, o Lauro César Muniz, né? Sai de um momento interessantíssimo do teatro, Jorge Andrade, né? Que de um momento muito específico do modernismo, né? De uma visão de país, uma visão política de país, né? E isso, não, o reflexo que a teledramaturgia tem de riqueza por ser feita por essas pessoas durante tanto tempo, né? Pelo Lauro, o Dias, o Braulio, né? O Braulio Pedroso, é uma inventividade sempre a ser descoberta, né? O Braulio é uma coisa que assim, as pessoas sabem do Beto Rockefeller, do Cafona e o Rebu e param aí, né? Ninguém sabe das peças de teatro do Braulio, ninguém fala. Braulio, ele tem uma novela que não foi ao ar, que eu acho que talvez fosse a coisa mais radical que ele fez. Em 83, ele escreveu o primeiro protagonista negro da telenovela, de uma telenovela que se chamaria Preto no Branco, e seria o contraponto entre dois amigos, né? Um branco e um negro, e mostrando nitidamente a diferença e as dificuldades que o negro tem para passar pelos mesmos obstáculos que um branco tem. Isso em 1983, para vocês terem noção do quanto essa galera estava à frente do tempo, né? Sim, não, sem dúvida. O Braulio, o Jorge Andrade, o Lauro, eu sou meio suspeito para falar desse pessoal, porque assim, o Dias sabe, o Dias é aquele cara que eu queria ser quando eu crescesse, né? O Lauro, quando eu soube mais sobre a carreira do Lauro, as coisas que ele fez e tal, aquele final de vida, né? As peças dele, quando ele já era um autor de novela muito consagrado e tudo, ele sabia, vamos dizer assim, sabia o que ele podia escrever na televisão, sabia o que ele podia escrever no teatro, mas as coisas que ele queria falar para o público, elas não eram excludentes entre veículos, e não são até hoje, né? Ele apenas adequa a maneira de se apresentar esses assuntos e essas informações, essas coisas que o perturbam como autor. Então, eu acho que assim, quando você... É claro que cada um sabe do seu, tem o autor que realmente só quer escrever para viver bem, para ganhar o seu salário, cumprir a tabela da emissora, e vamos fazer um entretenimento, isso me é fácil de escrever, é agradável para as pessoas verem, então vamos lá, bola para frente, né? Agora, existe o autor com uma preocupação, uma inquietação temática, né? E eu acho que talvez isso falte hoje na teledramaturgia por aqueles que a têm feito e por aqueles que têm surgido como autores depois de uma carreira como colaboradores, né? Eu acho que eles não só precisam entender, e aí não estou criticando, não estou apontando o dedo para A ou para B especificamente, mas depois de muitos anos colaborando, eu acho que esses profissionais precisam entender que eles devem procurar passar o seu recado e não apenas absorverem a função de autores titulares como aquele que tem mais responsabilidades e toma mais comidas da parte da emissora, né? Eu acho que eles podem e eles devem ter essa inquietação, essa cosquinha criativa também, para que a telenovela se justifique com essa nova geração, entre muitas aspas, que é a que surge com eles, né? O Silvio de Abreu sempre falou que queria ensinar o pessoal a escrever novela, como é que se faz novela, porque eles todos iam morrer e a novela não podia morrer junto, né? Então, eu acho que para que a novela não morra criativamente, quem a faz tem que ter. Se não tem a vontade sozinha, a vontade eu acredito que haja, mas se a vontade sozinha não basta, a chancela para o cara poder ousar, né? Essa é uma palavra muito aberta, assim, tal. A chancela para o dramaturgo poder ousar na televisão, no sentido de coisas que ele quer falar, ela tem que ser deixada clara para ele. Porque senão ele vai escrever 3, 4 novelas iguais, né? Ele vai cumprir a tabela dele. E aquilo, se dá sucesso, tanto melhor, né?
Então, é aquela coisa. Eu acho que o que falta na dramaturgia hoje, até para estimular também um público jovem que se encontra lá no Canal Viva com os titãs da dramaturgia, fazendo certas novelas, Salvador da Pátria e Baila Comigo, né? Os Manekers adoraram aí o Baila Comigo. Os Lebloners. Os Lebloners, exatamente. Eles adoraram Baila Comigo aí, de um modo geral e tal. Puxa, mas por que ele não faz mais assim, né, e tal? Baila Comigo é uma novela tão boa. Não só porque ele já tem uma certa idade, já escreveu muitas, já se repetiu e tudo mais, né, e tem um grande valor, o Manuel Carlos, vocês sabem que eu critico às vezes por aí, mas o estilo do Manuel Carlos, quando ele é bem levado, quando ele está com vontade ali de fazer, é cativante, né? E eu acho que o que tem faltado para os autores, primeiro, eles terem uma cara bastante definida. De um modo geral, a gente vê as novelas novas surgindo aí, e as das 7 são todas das 7 mesmo, é mais a fórmula engessada do horário do que se sobressai o autor A ou o autor B, né? A novela das 9 é um desafio que nem gente grande quer, né? Então você imagina que quem está começando, se firmando como autor, pega um rojão na mão, é o caso da Manuela, aceitou ali com bravura essa novela das 9, né? E a novela das 6, eu poderia dizer que ela é mais tranquila para o autor, mas isso seria uma patuscada, né? Porque a novela das 6, ela faz a cama para o que vem em seguida. Então, se a novela das 6 não for também uma coisa que segure a turma ali para não ir para o Luiz Bate, você danou o resto, né? Então, acho que a pressão é muito grande em todos os horários. E os autores precisam entender que, se eles não se diferenciarem um pouco além do que eles tentem se diferenciar, talvez, aí, num futuro próximo, nós teremos um problema de fuga de um público que hoje ainda é fiel. Mas, a continuar como estamos, com a novela representando o que representa na vida do brasileiro, né? Eu tenho um amigo que ele sempre fala para mim, Fábio, a minha irmã é adolescente, ele tem a minha idade, assim, 30 e tantos anos, ele fala assim, eu tenho uma irmã adolescente e ela não vê novela. Ela não vê novela, ela vê séries, ela vê não sei o quê. Quando ela vê mais ou menos a Malhação. Eu falei, então a tua irmã vê novela, porque a Malhação é uma novela. E ela... e eu te garanto que ela vai seguir a atriz, o ator, o casalzinho da Malhação. Se eu pegar o casal da Malhação que ela gosta e botar na novela das 7, eu te garanto que ela vai ver a novela das 7. Entendeu? Então, é aquela coisa. A Malhação, a gente chama muito a novelinha, né? Eu, quando escrevo essa palavra novelinha, eu escrevo muito entre aspas, porque eu não acho que seja uma novelinha, a não ser em tempo de arte, mesmo assim, hoje em dia nem tanto. E é um grande veículo de se lançar profissionais, né? E por isso que ela está aí há tanto tempo, porque ela serve para isso também, já verificando a eficácia comercial da coisa, né? E você, se você quer se conectar com um público que você tem medo de não conquistar ou de perder, por que você não conversa com esse público? O Karl Hamburger fez uma excelente Viva a Diferença, né? E o Emanuel faz as temporadas dele todas aí, tentando diferenciar, ele parte de umas coisas comuns ali, mas você tem diálogos nas novelas do Jacobina para Malhação que você não tem nas novelas mais tardias, às vezes. Concordo plenamente. Muitas vezes o nível é mais alto. Exatamente. Um nível de o que eu estou querendo dizer aqui para esse meu público. Eu estou formando jovens e eu estou fazendo seus pais que assistem junto pensarem com eles sobre aquilo, né? Eu estou efetivamente cumprindo um papel com a minha dramaturgia e sem ser uma coisa vazia, que só se propõe e não faz, né? Então eu acho que quando a novela... E o Jacobina já é um jovem senhor, né? Ele é de meia idade, não é velho, mas ele é de meia idade. Tem experiência pra caramba. Então, basta dizer que se Malhação tem 26 anos, ele está lá em metade deles e desde os primeiros, né? Então, por aí a pessoa já tira. Agora, respeito muito quando o profissional, ele, com a pressão que tem, que é muito grande, de audiência, de tudo mais, ele ainda quer dizer alguma coisa ali, ele propõe um assunto, né? Que, na Malhação, aqueles 5 meninos ameaçados de morte por um polícia que mata os outros, sabe? Isso é uma coisa que em outros tempos Malhação não teria, e as outras novelas sim.
Então, por que agora é o contrário? Né? Eu acho que a novela das 9, principalmente a novela das 9, não jogando as outras fora, mas a novela das 9, ela precisa recuperar um ponto de catalisação de discussões, não só da gente querer saber quem vai ficar com quem vai dormir com quem, mas de limites éticos das atitudes das personagens, realmente, de tramas que costurem bem essas coisas que impactam as atitudes deles e que, às vezes, até atrapalham, inclusive, o êxito dos próprios romances, né? O romance tem que estar ali caminhando junto, a gente sabe que novela é romance, né? Novela é romance e saber quem é a mãe, né? Novela é isso. Eu adoro a definição do Plínio Marcos. Plínio Marcos dizia que novela é alguém quer comer alguém e tem um outro alguém que não deixa. Isso! Basicamente é isso. Tem isso. E eu gosto de uma parecida, que é do Lombardi, que ele fala que a novela são 20, 30 pessoas atrapalhando, né? Esse alguém que quer comer alguém, né? Esse casal ali. Tem um que eu acho que é do Gilberto Braga. Mas eu fico sempre na dúvida se é Gilberto Braga ou se é o Agnaldo Silva. Que é assim, novela só não é impossível porque existe. É do Gilberto. É do Gilberto. Isso é a cara do Gilberto. O Gilberto, ele fala, só não podemos dizer que a novela é uma coisa impossível porque a novela existe, né? A gente faz. Para quem nunca ouviu a voz do Gilberto Braga, vocês acabaram de ouvir, porque a imitação é perfeita. Fábio, por favor, repita. Repita, por gentileza. Repita. O que é novela? Novela é uma coisa que a gente só não pode dizer a novela é impossível, porque a novela existe, entendeu? É maravilhoso. Bate palmas para o nosso convidado. Você não cabe em um bloco, só isso que eu tenho a dizer. Da próxima vez que eu falar para você, vamos fazer um bloco, não cabe. Você não cabe em um bloco. É muito conhecimento, é muita cultura e é muita simpatia. Muito obrigado pela sua participação. Iluminou nosso podcast hoje. Nós vamos fazer o encerramento somente nós, mas essa sua participação já valeu o programa inteiro. Muito obrigado e está não convidado, convocado a voltar. Tá ótimo. Para mim também foi muito bacana. Agradeço aqui o convite dos amigos. Agradeço a vocês, ouvintes, que estão aqui conosco nesta semana e vai ficar aí para todos acessarem depois. Acessem também os episódios anteriores, tá bom? Porque o texto brasileiro, veja bem, eu quero dizer para vocês que é uma iniciativa que tem justamente por propósito uma coisa assim, valorizar o trabalho do escritor, né, do roteirista de TV, do dramaturgo, do cineasta, enfim, mas para que a gente entenda que o texto brasileiro e o texto de qualquer lugar, ele pode e deve conversar mais com a gente para que essa integração ela exista. Quando a gente assistir a alguma coisa, quando a gente ler um livro, enfim, a gente tenha cada vez mais o trabalho que é oferecido com essa riqueza de traduzir um Brasil para nós, porque a dramaturgia é sempre um reflexo do momento em que ela é feita, com os problemas daquele que escreve e os vive, né? Então, se isso for potencializado, eu acho que todos temos a ganhar artisticamente, quem faz e quem recebe. Então, o texto brasileiro está aí para tentar ajudar nisso com o nosso José Vitor, o nosso Fábio, o nosso Reinaldo e os seus convidados aqui, dos quais hoje eu me orgulho muito de ser um deles, tá bem? Um abraço para todos vocês. E vai voltar, pode ter certeza disso. E vou voltar. Um abraço, Fábio, muito obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Meus amigos, que papo gostoso, né? Tão bom conversar com uma pessoa que tem o que dizer, que tem conteúdo, uma pessoa experiente e quem dera esse podcast pudesse ser ouvido pelos executivos de televisão. É só isso que eu tenho a dizer. O que você acha a respeito, Fábio Marchesini? Você não acha que eles tinham que escutar um pouco mais do que eles escutam hoje? Escutar, patrocinar e contratar a gente.
comprar, patrocinar, contratar. A gente vai, enfim. A gente vai colocar palavras... o link do LinkedIn, do Linktree, né, para poder dar uma olhada na gente. Pelo amor de Deus, observem. Por favor, né? Mas eu acho que isso que você falou, Hack, é muito importante, porque que nem eu perguntei para o Fábio dessa questão da gente que escreve sobre televisão, isso inclui vocês também, e com certeza as pessoas deve ter pessoas que escutam a gente que também escreve sobre televisão. Com certeza. Eu acho que tem que ser olhado mais seriamente pelos executivos da televisão, que eles vivem naquela bolha deles, né? E olharem para o público mesmo, o que o público quer, o que o público deseja. Eu acho que não só apenas em números de audiência se reflete o gosto total do povo, né? Então eu acho que tem que ter um olhar muito forte para tudo que é falado, né? Para tudo que é colocado ali. É lógico que tem muita fanfarronice também em pessoas que escrevem sobre televisão também. Eu acho que só falar, coitados de nós que escrevemos. Não, tem muita fanfarronice, tem muita gente que escreve para atrás de apenas clique, em vez de trazer um conteúdo, né? Então, é importante, sim, olhar seriamente, ver o que as pessoas estão falando, escrevendo e principalmente comentando e patrocinarem a gente, se for possível. Essa parte você gostou, né, Hack? Foi um prazer ouvir essa sua frase, que é tudo que eu gostaria de dizer e tenho, às vezes, pruridos, né, de dizer tão explicitamente. Chama nós, paga nós. É isso aí. Foi um prazer trabalhar com você mais uma segunda-feira, na verdade domingo, porque vocês sabem que é gravado. Foi um prazer, Fábio. Muito obrigado. Reinaldo Maximiano, avalie o programa de hoje. A gente tinha preparado até alguns temas para o segundo bloco, mas eu acho que vale encerrar por aqui. Porque não, esse programa tinha que ser... Foi contundente, foi gostoso e vamos embora. O que você achou? Esse programa ele tinha que ser o programa do Fábio Costa mesmo, porque é difícil conversar com o Fábio por poucos minutos, assim, né? É difícil mesmo. Então, eu vou só reforçar aí para as nossas ouvintes, nossos ouvintes, né? O livro dele, né? Novela, A Obra Aberta e Seus Problemas, né? O livro do Fábio Costa. Recomendo muita leitura para quem gosta do gênero. É um daqueles livros obrigatórios, né? Fica ali do lado do livro da Palottini, do Omar Rincon, né? Dessa galera toda que já escreveu sobre telenovela, Nora Maziotti, que é mais contemporânea e tal. Mas eu avalio esse programa como necessário. Necessário por conta disso aí que o Fábio falou ao final, da potencialidade da telenovela de fazer uma tradução da realidade, né? De uma descrição dessa realidade, de falar de uma realidade. Assim. Porque se tem um jeito brasileiro de fazer novela e um jeito latino-americano de fazer novela, assim que como provavelmente deve ter um jeito estadunidense de fazer séries, né? É essa capacidade de traduzir seu tempo, né? De ler seu tempo, de ler suas questões. Por mais fantasiosa, absurda, pretensamente séria, enfim, né? Essa capacidade de ler a sociedade, né? de nos ler. Né? Acho que é muito dessa capacidade mesmo. E eu creio que é isso. A força que reside na telenovela. Eu acho que a força de Amor de Mãe, né, da Manuela Dias, foi essa capacidade que ela teve nesse momento. As ideias a gente sempre pode reaproveitar. Então, se tem alguma coisa que a Manuela Dias não usou no enredo desta novela, é só adaptar e colocar na próxima, que vai ter a próxima. As ideias são recicláveis, né? As ideias são recicláveis, são adaptáveis. Ela vai usar isso, a gente vai conhecer outras histórias tão boas. Mas é essa capacidade que a Manuela Dias e tantas outras autoras e tantos outros autores têm aí de uma tradução da nossa realidade, de problematizar as nossas questões, de você colocar ali num casal protagonista, num casal central, né, um casal birracial, né, um homem branco, uma mulher negra, enfim, né, de você explorar outras dramaturgias possíveis. Né? E aí olhar para o passado é uma coisa interessante, é esse movimento que o Fábio faz, o Hack também faz, eu, o Fábio, né, que a gente está sempre ali na memória, né,
transitando ali com a história da memória. O Fábio não só fala do passado, como mostra o passado. Como mostra o passado, né? O Fábio, eu já falei com ele, Fábio Marchesini é curador, né? Faz curadoria de conhecimento mesmo. Assim eu fico emocionado. Porque, fala embargado. Eu falo e vou provar. Primeiro, porque o curador ele faz gerenciamento do conhecimento, ele administra o conhecimento. Esse conhecimento precisa ser aberto ao público, ele tem que voltar ao público. É um conhecimento de um coletivo que tem que voltar para o coletivo. Esse é um trabalho de curadoria. O Arquivo Marchesini é isso, e eu não estou puxando saco, não. O Hack me conhece, sabe que eu não sou de puxar saco. Eu sou emocionado com os meus amigos. Me emociono demais, até choro. Eu sou meio Benedito. Eu sou meio Benedito Rui Barbosa. Começo a contar a história e choro. Mas acho que tudo... Já tô chorando aí, que droga. Não chora. Acho que tudo que a gente faz, assim, tudo é uma questão de pesquisa. Até para quem escuta esse podcast, é pesquisa. Isso que o Fábio falou, esse bate-papo que a gente teve, serve para pesquisa. É tudo material de pesquisa, né? Então, eu acho que todo o trabalho é louvável, né? Seja para um cara que escreve no blog, seja para alguém que coloca vídeo na internet, seja para quem está fazendo podcast. Tudo vira pesquisa, né? Não tem aquela tudo vira bosta, nesse fato tudo vira pesquisa, né? Então, é muito importante isso, da gente sempre manter e tá ligado com essas pessoas, né? A gente está aqui. Isso foi muito legal ter colocado o Fábio aqui hoje para falar sobre isso, né? Principalmente de alguém que vive e até lançou um livro, né? Isso. E eu vou encerrar dando uma dimensão maior para esse papo que nós estamos tendo aqui. Como são 4 pessoas que têm uma identidade com a teledramaturgia, nós estamos falando de teledramaturgia. Mas muita coisa que o Fábio falou aqui se aplica ao jornalismo, ao entretenimento, a tudo o que ronda a televisão brasileira. Eu tenho para mim que nós vivemos talvez a maior crise criativa desse veículo desde que ele foi criado. Porque no começo, anos 50, 60, tudo era novo, tudo era descoberta. A preguiça não vicejava porque se você não criasse, vinha o canal do lado e te engolia. Anos 70, 80 foi o auge da criatividade. Para mim, não existiu época mais fértil do que esses 20 anos, entre 69 e 89. Anos 90, uma certa estabilização, uma certa popularização, um movimento que acompanhou a sociedade, que estava vivendo um boom de consumo, muita gente chegando na loja e comprando a sua primeira televisão. E de lá para cá, dos anos 2000 para cá, pouco a pouco, paulatinamente, a gente está sentindo uma mediocrização, sei lá se é essa palavra, se o professor Pasquale puder me perdoar, por favor. Está tudo muito medíocre, está tudo muito mal feito, tudo muito preguiçoso. Eu falo com todas as letras e espero que os profissionais da televisão que estejam ouvindo entendam que eu não estou falando deles. Porque não é o profissional da televisão que faz a televisão. Quem faz a televisão são 2 polos muito claros. O patrocinador e quem dirige a emissora. A questão comercial e a questão administrativo-financeira está dominando a televisão, o criativo está sendo posto de lado, alguns canais vendem 15 horas da sua programação para igrejas, para seitas, para televendas, para qualquer porcaria que pague mais. A pessoa recebe uma concessão do governo para lotear e fazer negócio e ficar pendurado no saco do presidente da República. Literalmente, eu não estou falando no sentido figurado, eu estou falando no sentido amplo. A pessoa fica pendurada no saco do presidente da República, da vez, não é somente este, e não cria, não faz o que sua obrigação. Usar. Lembrando, Hack, sem te cortar e te cortando,
que esse tipo de programação, esse loteamento de programação religiosa, eu não estou fazendo nenhum demérito a nenhuma designação religiosa, isso não perfaz a necessidade de diversidade e pluralidade que as emissoras de TV precisam investir, uma vez que são concessões públicas. Eu nem chego tão longe. Isso está fora do que é determinado pelos regulamentos já hoje. Exatamente. Esquece consciência crítica, esquece bom gosto. É só seguir o que está lá na lei. Nós vivemos uma crise ética, estética. O país está em pandarecos na economia, na área social, em todas as áreas. A televisão não é diferente. Então, esse apelo meio emocionado, que eu espero que alguém ouça, é para que quem faz televisão no Brasil não jogue fora a oportunidade de fazer televisão num país rico, cheio de gente, público consumidor, público ávido por cultura, informação e entretenimento. Vocês estão matando a galinha dos ovos de ouro. E ao matar a galinha dos ovos de ouro, não vai ter mais ovo, não vai ter mais ouro, vocês vão morrer de fome. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Tchau, tchau.